E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Horkheimer e Adorno. Max Horkheimer e Theodor Adorno são dois filósofos alemães do século XX. Eles são conhecidos por participarem de uma corrente que se chama Escola de Frankfurt ou Teoria Crítica, que é uma corrente de pensamento que ficou muito famosa na filosofia e também fora da filosofia. As influências desses autores e da teoria crítica envolvem muitos filósofos e pesquisadores também de outras áreas. Mas eu vou destacar aqui algumas influências que me parecem ser as mais importantes, que é o marxismo, a psicanálise, a teoria de Hegel e de Kant. Eu vou tratar principalmente de dois textos. O primeiro é Teoria Tradicional e Teoria Crítica, do Horkheimer, e o segundo é Dialética do Esclarecimento, do Horkheimer junto com o Adorno. Então, nesse primeiro texto, como o próprio título já sugere, é uma contraposição entre dois tipos de teoria. Teoria tradicional de um lado e teoria crítica de outro. A teoria tradicional é um tipo de teoria que é baseado ou é orientada pelas ciências naturais, pela física, biologia, química, esses campos de conhecimento. Nesse tipo de teoria, você tem um cientista que busca uma neutralidade, que tenta eliminar todos os elementos subjetivos ali da pesquisa. Ele busca princípios abstratos ou leis de como as coisas funcionam. E aí, dentro desse funcionamento, eles tentam buscar aquilo que aquilo que acontece sempre, aquilo que é um elemento necessário. E esses elementos que são necessários, essas regras permanentes, são as leis de determinado campo. Além disso, também tenta buscar conexões causais entre os fenômenos, né? Um fenômeno que causa outro necessariamente. Nesse tipo de teoria, né, que ele chama de teoria tradicional, o cientista ele observa e ele descreve os fenômenos daquele campo. Essa descrição ela possibilita que o cientista faça previsões do que vai acontecer no futuro. E essas previsões sempre se baseiam nas leis gerais e cada vez mais abstratas daquele determinado campo de conhecimento. Agora, qual que é o problema desse tipo de teoria? Para o Horkheimer, esse tipo de teoria ele não tem nenhum problema quando aplicado nas ciências naturais. Mas quando ele é colocado para analisar fenômenos humanos sem uma devida consideração de outros aspectos que a gente vai falar, passa a ser um problema. Então os fenômenos psicológicos, sociais, econômicos, eles não podem ser analisados por esse tipo de teoria apenas porque eles deixam de lado alguns aspectos que são fundamentais, que é o ser humano não se comporta como a natureza. É um ser humano que visa fins, né? Ele age segundo finalidades e ele tem a possibilidade de ação que não é determinada por uma lei necessária, digamos assim. Além disso, o cientista ele não é só o sujeito que observa de maneira neutra. Ele, ao mesmo tempo que ele é o cientista que observa, que ele é o sujeito, ele também é um objeto, porque ele também é um ser humano, ele também é um ator na sociedade, ele tem um papel social, ele tem uma psicologia, ele tem as suas relações econômicas. Então o cientista é um sujeito e um objeto ao mesmo tempo. Nesse sentido, os valores do cientista, eles interferem na pesquisa. Ou os valores de quem seleciona aquela pesquisa, os valores de quem, digamos assim, financia aquela pesquisa. E aí essa busca de neutralidade, ela acaba retirando da ciência a discussão sobre as finalidades da sociedade. Porque a ciência discute diversos aspectos, mas ela não discute, por exemplo, para onde a sociedade deve caminhar. A neutralidade da ciência, se pensada a partir da perspectiva do sistema capitalista, ela deixa de discutir as finalidades da sociedade, o que a sociedade deve buscar. Ela passa a ser apenas um meio. Então a ciência ela é apenas um meio
para que as pessoas atinjam seus objetivos. Normalmente, a gente pode perceber hoje, né, os objetivos são os lucros de grandes empresários, de grupos de investimento, etc. A ciência ela entra como um meio para otimizar os lucros. E a gente pode pensar em vários exemplos de como a ciência serve para otimizar os lucros, né? Principalmente nas áreas de tecnologia. É muito comum a gente ver a tecnologia sendo colocada como um instrumento que vai dar uma eficiência maior no trabalho com um custo menor. Isso é a lógica do mercado determinando a finalidade da ciência. Além disso, a ciência, com esse aspecto de neutralidade, ela acaba se afastando da ação. Então o conhecimento ele fica enclausurado na Torre de Marfim e a ação fica desconectada dele. Então é um tipo de conhecimento que não coloca em perspectiva a possibilidade de transformação. É a ação de um lado e o conhecimento do outro. E a descrição da realidade, ela acaba se tornando uma adaptação à realidade. Então a ciência ela descreve, mas enquanto descreve, ela esquece que pode ser diferente. Então ela acaba adaptando as pessoas àquela realidade. Isso na teoria tradicional. Agora já a teoria crítica, ela tenta fazer um novo modo de pesquisa um pouco diferente. E aí vamos entender o que significa essa crítica, né? Porque crítica é uma palavra muito usada, mas normalmente com um sentido meio vago. Nessa teoria, né, nesse grupo de pesquisadores, o sentido de crítica significa analisar o que a sociedade é e o que ela pode ser. Então não é apenas uma análise de como a sociedade funciona, é de como ela funciona e como ela poderia ser, quais são as potencialidades daquela sociedade. É você olhar para o que é e do que poderia ser se a gente, digamos, tomasse esse sentido. Então é um tipo de teoria que está preocupado com a finalidade também, além de estar preocupado com a realidade. Então nisso consiste o comportamento crítico. O comportamento crítico é analisar o que é e o que pode ser ao mesmo tempo. Só que, dentre todas as possibilidades, o pessoal da teoria crítica, eles estão preocupados com as possibilidades de emancipação. Então, de todas as possibilidades daquela sociedade, eles tentam buscar o que existe de possibilidade de emancipação. E o que é emancipação aqui? É buscar uma sociedade mais livre e mais justa. Não tem nem muito segredo aqui, né? Uma sociedade que seja mais boa, né? Mas boa é também um termo muito vago, é uma sociedade mais livre e mais justa. E aí, nesse sentido, a teoria crítica acaba, em grande parte, analisando a sociedade, buscando quais são esses potenciais emancipatórios e quais são os bloqueios para que essa emancipação ocorra. Então, é o que pode ser e o que está impedindo a sociedade de ser mais emancipada. O Horkheimer, nesse texto, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, ele vai colocar a teoria de Marx, do Karl Marx, como o primeiro exemplo claro de teoria crítica. E, embora o Marx não se considere desse jeito, né, até porque não poderia, porque a teoria crítica vai surgir depois, o Horkheimer coloca a teoria de Marx como a primeira teoria crítica, digamos assim. Por quê? Porque o Marx ele faz exatamente isso, ele analisa principalmente a economia política, o direito, etc., mas ele não analisa apenas o que é, ele analisa como a sociedade funciona no capitalismo e como ela poderia ser, quais são os potenciais que estão escritos ali na sociedade que poderia ser mudado. Então é um tipo de ciência que não tira as coisas do nada, né? Não é uma busca de uma sociedade melhor a partir de uma utopia, de uma ideia nas nuvens. Não, é analisar a sociedade e ver ali na sociedade o que poderia ser diferente. Qual potencial ela tem de emancipação e quais os bloqueios também, obviamente. Então esse tipo de teoria vai ser muito pautada em diagnósticos da realidade. Por quê? Porque o diagnóstico, ele verifica como é e quais são os espaços ali para você ocupar, para você melhorar.
E também esses diagnósticos colocam a teoria crítica em uma íntima relação com a história, com o momento histórico. Então, eles analisam a sociedade de uma maneira diferente da época do Karl Marx, porque a sociedade mudou. E então, a análise não pode permanecer a mesma, né? A sociedade mudou, então a análise precisa levar em consideração essa mudança. E também esses diagnósticos eles passam a receber contribuições de diversas áreas. Então a teoria crítica ela é muito interdisciplinar porque ela leva em consideração os conhecimentos produzidos pelas diversas áreas da ciência. Então vamos verificar um dos textos, né, mais famosos, importantes de diagnóstico, digamos assim, que se chama Dialética do Esclarecimento, que foi escrita pelo Horkheimer junto com Adorno. Esse livro ele foi publicado, se eu não me engano, no começo dos anos 40, então ele faz o diagnóstico mais ou menos ali do final dos anos 30, começo dos anos 40. Para a gente lembrar o que estava acontecendo, né, estava começando a Segunda Guerra Mundial, estava ali no meio da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha os nazistas de um lado, os liberais norte-americanos e a União Soviética. Então a gente tinha esses três principais polos aí de conflitos, né? O texto do Adorno com o Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, no primeiro capítulo, né, no primeiro momento, eles vão fazer uma análise da sociedade a partir da ideia de esclarecimento ou de iluminismo, né? Que esclarecimento aqui é aquele movimento iluminista que para ele está muito atrelado com a ciência. O iluminismo, o que é? É um movimento que buscava uma sociedade mais científica e menos religiosa, o que eles chamam de desencantamento do mundo. Embora esse conceito, na verdade, eu acho que ele é do sociólogo Max Weber, mas é um conceito muito importante nesse livro. O desencantamento do mundo é a substituição de uma mentalidade religiosa, mítica, para uma mentalidade científica. Isso era um objetivo dos iluministas. E também a ciência como uma dominação da natureza. É um outro objetivo dos iluministas. E eles colocam lá no início, né, o Francis Bacon como uma pessoa que já pensou esses objetivos de maneira muito clara. E se a gente for lembrar também da filosofia do Immanuel Kant, a gente vai ver que ele tem um conceito de iluminismo, né, naquele texto O que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, dependendo da tradução, que ele vai falar do iluminismo como a possibilidade de ser autônomo a partir do pensamento próprio, né? O pensar por si mesmo. É uma busca de uma sociedade em que todos consigam pensar por si mesmo e tomar as decisões e agir segundo o próprio pensamento. Então vamos pensar no iluminismo como esse movimento que prega a autonomia, a ciência, principalmente em contraposição aos mitos, né? Aí o Horkheimer e o Adorno eles vão mostrar que mesmo na ciência existem alguns elementos comuns com o mito. O primeiro deles é a tendência à repetição, né? Que nos rituais míticos você tem uma repetição daquela mesma coisa, e na ciência você tem um experimento, ele tem que ser passível de ser reproduzido. Então é uma tendência à repetição também. E a dominação da natureza, que a ciência prega, o mito também fazia, só que fazia de um modo diferente, né? A partir de símbolos e não com um conhecimento rigoroso e metódico. A ciência também ela era um meio de procurar e de potencializar a autoconservação. Então o conhecimento, né, científico ele vinha para melhorar a nossa possibilidade de sobreviver. E aí se a gente pensar no conhecimento sobre plantio, né, as estações do ano, como regar, como cuidar das plantas, e a medicina, né, de como funciona o nosso corpo e como a gente pode curar o nosso corpo para viver mais, a gente vê a ciência como esse mecanismo de autopreservação, né, autoconservação. Só que no capitalismo, como já foi dito, a ciência ela passa a servir aos interesses econômicos. Então, em alguns momentos, a ciência passa da autoconservação para a autodestruição. E a gente consegue dar alguns exemplos de como a ciência está sendo usada, ao invés de preservar a humanidade, para o seu fim. Um deles, né, um primeiro exemplo, é a logística dos nazistas, né? Os nazistas tinham
uma logística ali de transporte, de acomodação de pessoas extremamente sofisticada, mas que tinha como finalidade o genocídio. E inclusive Auschwitz, né, é um dos exemplos muito claros dessa tecnologia para a morte. Outro exemplo também muito ilustrativo é o exemplo da bomba atômica. A bomba atômica é uma tecnologia super avançada, mas que serve para destruição. E hoje em dia, né, se a gente for pensar no potencial destrutivo das bombas atômicas atuais, a gente sabe que é capaz de destruir o planeta em poucos minutos. Então, é uma tecnologia, é uma ciência que deu origem a uma tecnologia que pode ser usada para autodestruição. E só mais um exemplo, o terceiro exemplo é o agronegócio, que no Brasil é muito claro. O agronegócio, que deveria servir para alimentar as pessoas, ele serve muitas vezes para o desmatamento da natureza e para o envenenamento das pessoas com agrotóxicos que são comprovadamente cancerígenos, né? Em um outro momento do texto, o Horkheimer e a Adorno eles vão falar do impacto dessas coisas, né, na arte, o impacto dessa configuração social na arte. E aí eles vão introduzir um conceito que é o de indústria cultural, que é a arte funcionando como uma indústria. E como que a gente pode pensar a arte funcionando como uma indústria? Se a gente pensar nos grandes produtores de cultura, né? Que é, por exemplo, o cinema hollywoodiano da Disney, sei lá, a música pop. Existe alguns tipos de arte que são financiadas e que são geridas por um grupo de executivos e administradores que tem como finalidade o lucro e a manutenção do sistema. E não tem como finalidade critérios estéticos, artísticos, né? Então o que a gente tem na indústria cultural? A gente tem uma arte que é leve, que não estimula a reflexão e que funciona para manter o mecanismo social ativo do mesmo jeito. O que significa arte leve? É aquela arte que você assiste, se entretém, mas não precisa se esforçar muito para pensar, para entender o que está sendo colocado. Então, essa arte que é leve e não estimula a reflexão, ela acaba servindo para que o filme ou a música ou aquele tipo de arte não quebre as expectativas. É meio que assim, você vê o começo e meio que você já sabe como vai terminar. E ele fica preso a estereótipos sociais. Não são coisas complexas. Não é um filme com um personagem que você tem que se esforçar para entender a dinâmica daquele personagem, ou não é uma música com muitas variações a ponto de ter pouquíssimas repetições e você ter que se concentrar para conseguir acompanhar. Sei lá, uma música que se repete o tempo inteiro. E se a gente vê as nossas músicas pop, a gente consegue perceber isso com uma clareza muito grande. É uma música que está sempre se repetindo. E um filme que você assiste o começo, você sabe como ele vai terminar. Mesmo que apareçam dificuldades ali no meio, é uma coisa previsível, ou faz parte de uma estrutura pronta que não se modifica muito. O filme, além disso, ou aquele tipo de arte, ele meio que faz o pensamento por você. Não sei se eu vou conseguir deixar isso muito claro, mas é como se o filme conduzisse o seu pensamento e é meio que como se ele desse já a interpretação daquele fenômeno para o espectador, sem o espectador ter que pensar por si mesmo. É como se a explicação de tudo já estivesse ali e tira daquela pessoa a necessidade de esforço. Além disso, existe na arte da indústria cultural esse aspecto ideológico. E se a gente for lembrar o que é ideológico, lá no vídeo sobre Karl Marx, a gente vai ver que ideologia é o conjunto de ideias que servem para manter o sistema atual, o sistema que funciona. Então, esse tipo de arte ele veicula ideias que são ideias
digamos assim, favoráveis ao sistema. Existe um ocultamento da realidade e um ocultamento das contradições. Então, a gente não vê as injustiças sociais e as contradições aparecendo de maneira insolúvel. Ou a gente não vê essas contradições, ou a gente vê, mas a própria obra já nos dá a resposta que quer que a gente tenha, entendeu? Esse tipo de arte, uma coisa muito importante, é que ela não é feita pelo povo. Então é diferente a arte da indústria cultural da arte popular, porque a arte popular é a arte feita pelo povo para o povo. A indústria cultural não, a arte é feita por um grupo de administradores que orientam, sei lá, as pessoas que são os mais técnicos ali na questão artística e reproduzem os valores desses administradores. Existe crítica nesse tipo de arte? Existe, lógico, mas são críticas que não têm o potencial de ruptura com o sistema. Existe um grande número de críticas sociais colocadas na indústria cultural, mas ou elas são, digamos assim, colocadas de uma maneira mais branda, ou são críticas que atacam pontos específicos do sistema, mas não o sistema como um todo. Então, para finalizar, o que a indústria cultural faz? Ela é um mecanismo de controle social, reproduz ideologia e limita a capacidade de pensamento, por causa dos estereótipos e que ela mesma já dá as respostas para a pessoa que ela não precisa pensar. A indústria cultural torna as pessoas homogêneas, já que todo mundo vê as mesmas obras culturais e tem a mesma interpretação, e elimina a individualidade com isso. Então a individualidade num mundo dominado pela indústria cultural, ela é ou muito rara ou inexistente. E o engraçado é que o mundo liberal, capitalista, preza tanto pela individualidade, mas tornou todas as pessoas quase iguais, padronizou, homogeneizou as pessoas. Um outro ponto importante do livro Dialética do Esclarecimento é a análise do fenômeno nazista. E aí, uma coisa muito importante aqui é colocado o papel da mídia na ascensão e na manutenção do governo nazista. E na época era principalmente o rádio, né? Mas hoje a gente pode pensar na mídia de uma maneira muito mais ampla. E o fenômeno nazista a partir de categorias sociais e psicológicas, a partir principalmente da psicanálise, como eu falei, né? Uma influência muito forte. O nazismo, mesmo que tenha sido derrotado, ele tem uma grande possibilidade de ressurgir. Por quê? Porque existe um tipo de personalidade que que pode ser cooptada pela propaganda nazista. Isso o Adorno principalmente vai desenvolver depois num livro chamado Personalidade Autoritária, que são essas constituições psíquicas, mentais das pessoas que tornam elas passíveis de serem cooptadas pelo nazismo. Então tem as pessoas que, mesmo nos países democráticos, que não tiveram nenhuma experiência totalitária nazista, existem pessoas que poderiam muito bem se adaptar a um sistema desses e até fazer parte de organizações nazistas. Então, vamos ficar por aqui que já está ficando muito grande, né? Além do Max Horkheimer e do Theodor Adorno, existem muitos outros autores importantes que fizeram parte da teoria crítica. Alguns mais próximos, outros mais distantes, mas muitos fizeram parte ali das discussões. Eu vou citar alguns que não vai dar tempo de desenvolver as reflexões aqui no vídeo, mas gostaria de deixar registrado. O Jürgen Habermas, um deles, a Nancy Fraser, o Axel Honneth, o Marcuse, Walter Benjamin e o Erich Fromm. São pensadores importantes que também tiveram contribuições aí na teoria crítica, certo? Agora, dica de aprofundamento. Eu sugiro que vocês leiam os textos que eu citei aqui, né? Teoria Tradicional e Teoria Crítica, do Horkheimer, tá na coleção dos Pensadores. O Dialética do Esclarecimento, do Horkheimer com Adorno. Não são textos tão fáceis, mas é para ler com calma mesmo.
Além disso, tem os livros de introdução, tem um do Marcos Nobre que se chama A Teoria Crítica, que é bem curtinho e ele é muito bem feito. E tem um da Bárbara Freitag que se chama Teoria Crítica Ontem e Hoje, que também é muito bom. Certo? Então é isso. Curte o vídeo se você gostou, compartilha com quem você acha que vai se interessar. Pode comentar aqui embaixo o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis!